Bom dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e nessa oportunidade quero já agradecer a vocês aí pelos comentários, pelo incentivo. E uma coisa que eu quero falar hoje é sobre a história do meu amigo. Ele mandou esse texto para mim e divulgando um pouco a história dele. O nome dele é Rogério Lázaro. Vou falar hoje sobre a vida dele, né, o Rogério Lázaro, e sua trajetória rumo à liberdade de pensamento. Esse rapaz super inteligente. Perguntei se eu poderia relatar aqui a história dele. Está bem resumido, vai demorar um pouquinho porque são 3 páginas. Porém, eu acho que vale a pena ser compartilhado. Coisas boas é bom ser compartilhado. Então, essa parceria aqui com o nosso amigo Rogério Lázaro. E também está no meu Facebook, quem quiser conhecê-lo, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a trajetória desse rapaz. Hoje ele não é mais evangélico, entendeu? Tem algumas coisas bem parecidas comigo na história dele, tá? A única diferença é que em relação ao time, que a gente não é igual, a gente não combina só no time. Essa brincadeira à parte, vamos lá. Rogério Lázaro e sua trajetória rumo à liberdade de pensamento. Abre aspas. Já fui evangélico, ministro do Evangelho na Assembleia de Deus, com passagem também em outras denominações. Cheguei a ser evangelista, atuando como pastor substituto. Ainda fui professor de escola bíblica, pregador admirado e requisitado, e trabalhei com aconselhamento. Estudei teologia em um dos mais respeitados seminários teológicos no Rio de Janeiro, vinculado à CGABD. Para quem não sabe o que é CGABD, vou dar uma paradinha aqui, é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, tá? É a convenção ligada à Assembleia. Existem outras convenções, mas essa é a principal, tá? Chamada Ministério Belém. Já pertenci também à Assembleia de Deus, uma parte da minha vida. Voltando. Próximo de terminar o curso, preferi abandoná-lo, porque desde então eu vi inconsistências, tanto na própria Bíblia quanto no conteúdo doutrinário. Mesmo desde os tempos evangélicos, sempre fui muito questionador. As respostas que recebia, quando recebia, não esclareciam nada e não satisfaziam o meu senso crítico. E tudo que parecesse absurdo ou ilógico era colocado como uma questão de fé. Pela minha experiência, fui me acomodando com aquilo e até me sentia culpado por ser tão questionador sobre as coisas de Deus. Era e ainda é incutido na mente dos ingênuos que incredulidade é pecado e que isso é dar lugar para Satanás. Veja só o que fazem com a gente. Vou dar uma paradinha aqui. Exatamente assim, quando você questiona, quando você tem dúvida, a primeira coisa que eles falam é te colocar uma pressão psicológica. É falar que isso é o diabo que está te levando para o inferno para você se apegar mais com Deus. É isso que eles falam quando vem a dúvida. Entendeu? Isso eu falo, isso acontece. Isso acontece. Continuando. Porém, já estava em um seminário de excelência. Deixei aflorar novamente meu lado crítico. Não prestou. Fim de ver, né? Realmente não vai prestar mesmo. Porque a fé e a razão não andam juntos. A fé não anda junto com o lado crítico. Não tem como. A cada discrepância que notava, tanto na Bíblia quanto no conteúdo das matérias, eu questionava. Eu enviava minhas ponderações para o corpo acadêmico e ninguém nunca se pronunciou. Simples, não há respostas lógicas e plausíveis. Na impossibilidade de defender o indefensável. Preferiram me ignorar. Não tinha como eu prosseguir naquela fábrica de discípulos. Fiz questão de me aprofundar no conteúdo doutrinário do cristianismo, tanto o cristianismo evangélico quanto o católico. Tudo isso por conta própria, e sem a influência tendenciosa dos líderes cristãos, pois costumavam nos oferecer um pacote pronto, onde não há espaços para questionamentos e imparcialidade. As inconsistências se apresentaram aos montes. Também me aprofundei no estudo sobre a procedência e processo de formação da Bíblia. Aí o caixão foi fechado de vez. Descobri que aquele livro, que ingenuamente muitos acreditam ser sagrado, nada tem de sagrado. Sua inspiração nada tem de divina, pois é uma coleção de livros que são frutos de escolha humana
com motivações políticas. Vamos dar uma paradinha aqui. Costumo falar isso em alguns vídeos. Desde que eu estudei e vi isso. É apenas uma escolha humana. Não houve inspiração. Esquece, Espírito Santo não existe. Esse troço tudo não existe. Esquece isso. É escolha humana. E o nosso amigo também que chegou à mesma conclusão. Claro, se você estuda, tu vai saber a verdade, filho. Com certeza. Continuando. Com o agravante de que muito do que se encontrava escrito na Bíblia é plágio de mitos de culturas ancestrais anteriores à cultura hebraica e que influenciaram fortemente o sistema de crenças daquele povo. E, claro, influenciaram também todo o desdobramento do restante da Bíblia. E o mais incrível são fatos disponíveis para quem queira saber a procedência da Bíblia. A farsa toda documentada e registrada, fruto do trabalho árduo e sério de profissionais de diversos ramos da ciência. O esquema todo só não é amplamente divulgado e assimilado pelo povo porque faz parte de um sistema que movimenta uma fortuna incalculável. Quem está por trás, e sempre esteve, é gente politicamente poderosa e influente, logicamente em virtude das fortunas que movimentam e pelas multidões que influenciam. E as massas facilmente se acomodaram ao que lhes é ensinado por ser uma fantasia que conforta e acalenta em um mundo tão hostil. Dá uma pausa aqui. Exatamente. Essa fantasia acalenta, dá um conforto, mas é uma ilusão. Isso aí traz aquele conforto. Olha, você foi injustiçado, mas tem um Deus que vai exaltar os humilhados. Mentira! Pura historinha para boi dormir, puro conto da carochinha. Você está sofrendo? Não, mas meu Deus que vai mudar a situação. Mentira, você vê hoje pessoas, os maus se dando bem aí, as pessoas boas sofrendo injustiças e não acontece nada. É muito fácil, eles vão inventar e dizer que, não, no dia do juízo final, conversa fiada, né, amigo? Continuando. Eu já sabia que o problema não era eu. Minha busca por dados era apenas para ratificar minha tese. Mesmo assim, enquanto ainda tive paciência, continuava minha jornada como ministro da Casa do Senhor. Ele coloca entre aspas. Esse ministro da Casa do Senhor aqui. Lógico, ele não tem mais esse pensamento hoje. Eu ainda tinha a ilusão de que poderia mudar alguma coisa dentro do sistema. Como fui ingênuo. Dá outra pausa aqui. Eu também era assim. Até antes de tomar a decisão que eu tomei, hoje eu tenho uma posição, sou ateu, sou ateu. Porém, quando ainda descobri algumas coisas que foram ensinadas erradas, eu tentei mudar o sistema também. Tentei fazer alguma coisa ali para ajudar quem estava ali. Ainda acreditava naquilo ali. Mas, como eu fui ingênuo, ele também diz a mesma coisa. Como fui ingênuo. A pior coisa que tem é isso. Você achar que você pode ajudar quem está no erro, ajudar com a verdade. Não tem como, gente. Não tem, infelizmente, quem está no erro, até ele se despertar, enquanto ele estiver ali, focado, sem abertura para o novo, ele vai te achar um endemoniado, vai querer fazer de tudo para acabar contigo. Vamos continuar. Nesse meio tempo, recusei alguns convites para ser ordenado oficialmente como pastor e assumir algumas igrejas. Eu já estava com os dias contados naquilo que para mim se mostrou como uma grande ilusão. Não seria coerente nem honesto comigo, mesmo assumir o cargo e título de pastor. Larguei essa crença mantendo amigos, vários deles fazendo parte da minha caminhada de vida até hoje. Não fui nada motivado pela revolta ou rancor por algo que me tenham feito. Nada a ver com mágoa da igreja ou raiva de Deus, simplesmente uma questão de coerência. Eu vou dar uma pausa aqui. Foi até bom ele falar isso aqui, que é uma coisa que as pessoas gostam de falar. Olha, as pessoas saíram porque é mágoa da igreja, é real de Deus, que não sei o quê. Meu amigo, primeiro, falar disso foi questão de constatar o óbvio, viu a incoerência, tá? Continuando, hoje sou agnóstico ateísta e posso garantir que minha vida somente melhorou. Antes de pensar em me encontrar com alguma divindade, precisei me encontrar comigo mesmo. Foi fantástico e libertador. E quanto ao fato de eu ter tido ou não uma experiência espiritual ou relação pessoal com algum Deus, algo sobre o qual já fui questionado, isso é algo de foro muito íntimo
está dentro daquilo que a ciência já definiu como experiência ou evidência anedótica. Ninguém pode entrar no mérito da experiência transcendental de cada um, se houve ou se foi genuína. Ou seja, a experiência pessoal por si só não tem valor algum para os outros, a não ser para si mesmo. Por este motivo, a experiência pessoal não serve como prova e não pode ser imposta a outros como evidência daquilo em que se crê. Sabe as palavras do meu amigo aqui. Porém, é dentro da realidade de uma multidão de crédulos que me parece bastante sinceros que eu encaixo uma das coisas que me tento esclarecer a quem queira me ouvir. Se de fato existe um Deus, e ele não pode ser o mesmo apresentado na Bíblia. Vamos abrir outro parênteses aqui. Ele daqui da fala. Interessante isso aqui frisar. Se de fato existe um Deus, que nós tratamos assim, através da possibilidade, da condição, a condicional. Vamos imaginar uma probabilidade que exista, tá? Vamos imaginar que existe algum Deus. Esse que está jogando aqui. James falou isso. Eu também falo isso também. Se existe, ele não pode ser apresentado na Bíblia. Claro que não, porque ali você vê um Deus exclusivista. Diz que não tem acepção de pessoas, mas ele tem acepção ali. Onde ele tem uma preferência, onde diz que um povo especial é o povo judeu, lógico. Num livro escrito por judeu, né? Não precisa falar mais nada. E fora as barbaridades que tem ali, aonde diz que o próprio Deus, que um profeta tinha mentindo, em Ezequiel diz que Deus faria esse profeta mentir. É brincadeira, né? Por isso que não pode ser esse mesmo aí. Continuando. Tenho dito o seguinte para as pessoas próximas que creem na existência de algum Deus. Se crê na existência dele e te faz bem, continue crendo. Mesmo não havendo evidências, apenas tome cuidado para não apoiar sua fé em um livro que nada tem de sagrado. Por quê? O Deus virtuoso jamais se apresentaria da forma como se apresenta na Bíblia. Nem seria autor de uma obra literária tão questionável. Olha só, nem seria o autor de uma obra literária tão questionável. Assim como também não colocaria como condição de salvação confiar condicionalmente no conteúdo de um livro desse tipo. Mas eis a questão. É justamente este livro tão confuso e questionável que ainda hoje é utilizado como manual de fé para multidões. E dentre tantas pessoas que acreditam que a Bíblia é um livro infalível e inspirado por uma divindade perfeita, não se acha um mortal que consiga entender e explicar de forma lógica e racional os absurdos do livro supostamente sagrado. Então, quando não acha explicação, apela para a soberania de Deus e para a limitação humana. Se o livro foi escrito por uma divindade como forma de comunicação com humanos, deveria ser com o intuito de ser entendido de forma perfeita e unânime pelos humanos, sem divergências, sem contradições, sem inconsistências. Olha só o que o meu amigo fala aqui. Se um livro foi escrito por uma divindade como forma de comunicação com humanos, deveria ser com o intuito de ser entendido de forma perfeita e unânime, e não tem divergência. Inclusive nos códigos mais antigos, manuscritos, tem divergências. E fora as várias traduções na língua portuguesa mesmo. Tá? Mas não é assim que acontece. Mas por que, mesmo na chamada era da informação, com o aumento do saber acadêmico e com o avanço da ciência, temos tantas pessoas que abrem mão da lógica e da racionalidade a fim de abraçar aquilo que não se sustenta pela razão? Porque apesar das contradições, absurdos e erros flagrantes que são mostrados, muitos preferem continuar acreditando, mesmo com fortes evidências que apontam para a falta de credibilidade da Bíblia? A raiz desse problema está em algumas coisas, sendo esta a principal: o medo do divino disfarçado de respeito, temor ou reverência. Somos doutrinados desde crianças que questionar o que está escrito na Bíblia é uma afronta ao Deus apontado como autor do livro. O conjunto de livros chamado Bíblia foi escrito e selecionado por mãos humanas, e suas várias interpretações são meramente humanas. Já falei isso várias vezes, né, também, né, gente? Porém, dizem que todo o processo, autoria, composição, interpretação é fruto de ação divina e, portanto, perfeito e livre de falhas. Assim sendo, segundo dizem, é pecado gravíssimo questionar o seu conteúdo, duvidar, segundo dizem, então é algo imperdoável. Existe uma multidão que abraça isso como verdade absoluta, porque o medo de uma suposta condenação é maior que a voz da lógica e da razão. Interessante fica que meu amigo ele escreve aqui, ó.
O medo de uma suposta condenação é maior que a voz da lógica e da razão, porque o fruto da religião é o medo. É o medo, ou melhor, a causa dela é o medo. Ela trabalha com o medo. Sempre te coloca medo do inferno, medo da condenação. E a pessoa ela tem tanto medo que a razão ela vai se fechando, a razão ela vai encolhendo, e a pessoa ela deixa de lado a razão e vive pelo medo. É isso que chamam de fé. Continuando aqui. E é isso que chamam de fé. Crer em lugar de saber. Ter certeza, mesmo sem se saber de fato. Eu escolhi saber e não apenas crer simplesmente por crer. Se não tenho plena certeza, não sou obrigado a crer. Escolhi trilhar o caminho da razão. Bom, gente, esse aqui é o relato do meu amigo Rogério Lázaro. E tivemos experiências perfeitas. Eu também fiz teologia, eu também já preguei, só não cheguei a ser pastor, tá? Mas cheguei a ser missionário, cheguei a tomar parte de congregação, cheguei a ser evangelista, fui ministro de louvor, já toquei percussão na igreja, já fui professor de escola dominical, já fui superintendente de escola dominical. Então eu fiz várias coisas. E teve um momento aqui na minha vida que eu simplesmente questionei as coisas e vi que o que estava ali, o que era ensinado era diferente. Eu comecei a questionar e vi que realmente não houve inspiração. As pessoas elas pegaram algo que dá lucro, proveito, traz benefício para quem não tem escrúpulos e começaram a usar aquilo como forma de ganhar a vida. Simples assim. Não houve uma inspiração. O que houve foi uma seleção de alguns livros para que as pessoas acreditassem no que um clero dito sagrado quisesse. Só isso. Então, mais uma pessoa que escolheu trilhar o caminho da razão, Rogério Lázaro, um rapaz super inteligente, e agradeço por confiar, sabe? Existem vozes muito melhores do que a minha para poder passar isso aqui, mas eu acredito que é uma história que deve ser compartilhada e coisas boas precisam ir à frente, tá? Muito obrigado pela confiança, tá bom? Por ter enviado esse texto para mim e ter autorizado, tá bom? Um grande abraço a você e a todos que têm curtido aqui o canal e a todos que têm aqui me incentivado. Muito obrigado aí, sucesso a todos, até a próxima.